Boa tarde. Quero agradecer primeiro a presença de todos que se deslocaram dos seus locais de trabalho para que nessa tarde nós pudéssemos mais uma vez conversar. Nós vamos fazer como sempre, vamos ficar bem à vontade, vamos conversar como se a gente estivesse numa reunião. Então, quero saudar aí os profissionais de saúde todos, né, as instituições parceiras, os interlocutores do GVS, das vigilâncias epidemiológicas, enfim, todos os profissionais que se deslocaram para assistir a nossa videoconferência. Algumas pessoas já me conhecem, meu nome é Ivone e eu estou na coordenação da Gerência de Prevenção do Programa Estadual de DST-AIDS de São Paulo. E falar um pouquinho para vocês que essa videoconferência, ela foi uma demanda da GVE de Marília, que após o nosso encontro de SAI, sentiu a necessidade de continuar conversando um pouco mais, né, sobre esse tema, sobre a profilaxia pós-exposição sexual ao HIV. Então, a gente está aqui respondendo a uma demanda, né, dos profissionais de saúde, e isso vem de encontro também a uma necessidade nossa do programa de estar conversando um pouco mais com os profissionais de saúde sobre esse tema. Para esse assunto ser debatido hoje, nós estamos aqui com a doutora Rícia Oliveira. Oi, Rícia. Oi. A Rícia, ela é médica infectologista lá do programa de AIDS, né, lá do CRT, e também com a doutora Naila, né, doutora Naila Janilde, que vocês também já conhecem, que trabalha lá na prevenção do programa estadual. Então, só explicando um pouquinho como é que nós vamos trabalhar nessa tarde, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Então, a doutora Rícia vai começar fazendo a apresentação dela e vocês vão fazendo perguntas, porque quanto mais perguntas vierem, né, mais interessante fica a nossa videoconferência. Nós faremos, depois da apresentação da doutora Rícia, um intervalo, né, mas ela tem toda uma apresentação aí para vocês. Vou passar aqui para vocês o link para aquelas pessoas que quiserem assistir, né, pela internet. Então, http://media.escolasdegoverno.sp.gov.br/CRT. As dúvidas, né, e as contribuições, enfim, podem ser enviadas pelo e-mail tecreg.vc@hotmail.com. Hoje nós estaremos utilizando esse e-mail. As pessoas que estão acostumadas a mandar por aquele e-mail Fundap, hoje, né, por problemas técnicos, nós estamos usando esse e-mail, tecreg.vc@hotmail.com. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e vamos fazer dessa tarde, né, uma tarde bem gostosa para todos nós, bem interativa. Então, vão mandando perguntas. E aí, agora, a doutora Rícia, né, começa a sua exposição. Boa tarde a todos. Vou reiterar o que a Ivone comentou, que todo mundo participe, né? A gente vai fazer uma apresentação da último suplemento aí do consenso, mas é importante a participação de todos para a gente poder fazer com que a videoconferência seja realmente assim uma forma da gente tirar todas as nossas dúvidas e a gente poder agir com os nossos usuários aí da melhor forma possível. Bem, como todos conhecem, né, o consenso de 2008, as últimas atualizações, na verdade, da profilaxia pós-exposição sexual foi de 2006, e de lá para cá, como ocorreram algumas novas orientações de literatura científica, o grupo que faz o consenso de 2008, ele redigiu um novo artigo, né, um protocolo, que foi liberado agora em outubro de 2010, que se chama Suplemento 3. Esse suplemento, ele contém várias informações e, dentre elas, as recomendações para profilaxia pós-exposição ocupacional, pós-exposição sexual ao HIV.
Bem, e para iniciar, né, um dos principais questionamentos que nós fazemos é se realmente os antirretrovirais reduzem a transmissão sexual do HIV. Nós não temos, por motivos éticos mesmo, estudos que comprovem, porque não temos como fazer um estudo controlado com placebo e versus a profilaxia pós-exposição sexual para avaliar se ela é efetiva. Mas nós nos baseamos em estudos de ensaios clínicos com a transmissão vertical, né, com a profilaxia transmissão vertical e com a profilaxia na exposição ocupacional com os profissionais de saúde. E depois de muitos anos realizando isso, a gente verificou que realmente os antirretrovirais eles podem reduzir a transmissão do HIV. A carga viral sanguínea, ela realmente tem uma relação com a carga viral dos fluidos genitais, mas a gente não tem como comprovar que se a carga viral sanguínea está indetectável, a carga viral dos fluidos genitais também estaria indetectável. E por isso, a gente vai orientar, né, vai avaliar esses questionamentos com o emprego da profilaxia pós-exposição como uma estratégia de prevenção. É importante também relatar aqui que é uma estratégia a mais, mas o mais importante ainda são as orientações de práticas sexuais seguras. Bem, para entender um pouquinho sobre a profilaxia pós-exposição, vocês precisam entender também um pouquinho sobre por que a gente indica até 2 horas, por que a gente indica 28 dias. Entendendo um pouco sobre o HIV, existe uma janela entre a exposição e a infecção definitiva. Quando o HIV ele penetra na corrente, antes dele penetrar na corrente sanguínea e realizar uma infecção sistêmica, ele se utiliza da penetração de células dendríticas ou células de Langerhans, que são células de defesa que estão em pele e mucosa. Com essa exposição dessas células, né, elas são células que a gente considera como apresentadoras de antígeno, né, e o vírus aí é o antígeno, ele se fusiona com essas células. E aí, então, em 24 a 48 horas, é migrada até os linfonodos regionais, geralmente os linfonodos ilíacos. Chegando lá, ele se fusiona com a célula linfócito TCD4, né, que é a célula de defesa também, ganhando os linfonodos sistêmicos e aí, então, a viremia plasmática, que ocorre geralmente em 72 horas. Essa cinética viral também ainda não é bem conhecida, é o que a gente tem em base de literatura mesmo científica. Associado a isso, a gente tem o que eu falei anteriormente, né, que são os modelos mesmo de ensaios clínicos da profilaxia mesmo, da transmissão vertical, com o uso do AZT, que diminuiu aí, reduziu na época com o ACTG 0,76 a 67% a transmissão de HIV da mãe para o feto, né? Hoje isso está em torno de 1%, associado ao AZT no recém-nascido e outras práticas também de não amamentação. E os estudos também de transmissão em profissionais de saúde na exposição ocupacional ao HIV, que diminuiu aí com o uso só do AZT nos estudos em 81% a transmissão do HIV. Na PEP, como eu falei, não existe realmente estudos em humanos, existem ensaios em macacos, em animais, que verificou que em poucas horas, até 12 a 36 horas, né, ocorre a inoculação do vírus, como eu relatei anteriormente. Bem, é preciso considerar então que a terapia antirretroviral, ela leva a uma supressão da carga viral, mas reduzindo também com isso a transmissão sexual do HIV, em casais heterossexuais soros discordantes. Isso nós temos nos últimos estudos aqui, tem um do Donnell publicado em 2009, mas a gente não tem evidência que realmente esse risco está completamente eliminado. Por isso a gente indica a profilaxia pós-exposição. Bem, quando falamos em risco de transmissão, falamos em carga viral. Aqui é um estudo que demonstra realmente que quanto maior a carga viral do parceiro soropositivo, maior a transmissão, tanto de homem para mulher, quanto de mulher para homem. Existem 2 estudos, né, publicados também, um retrospectivo, esse daqui foram 11 coortes que avaliou 5.000 casais, que nessa época identificaram 460 transmissões. Esses casais foram casais heterossexuais, sorodiscordantes, em que o parceiro soropositivo utilizava a terapia antirretroviral e tinha uma carga viral abaixo de 400 cópias na época.
O que foi avaliado nesse estudo é que, nesses casos, foi demonstrada uma redução de transmissão do vírus HIV para a pessoa exposta em 92%. Isso também é associado, claro, não só o uso da terapia antirretroviral do parceiro soro positivo, mas também as práticas sexuais seguras. Esse é outro estudo também que foi publicado agora em maio de 2010 no Lancet, que também fala, esse daqui já é um estudo prospectivo, que avaliou também o uso da terapia antirretroviral no parceiro soro positivo e se haveria ou não transmissão para o seu parceiro soro negativo, né? Ocorreram 103 episódios de transmissão e apenas um foi em uma pessoa que estava sob tratamento. E nesse caso ocorreu nos primeiros 3 meses de início da terapia. Então a carga viral dele possivelmente não tinha completa indetectabilidade. Nesse estudo, então, corroborou o estudo anterior que realmente houve uma diminuição na transmissão do HIV em 92%, coincidindo com os estudos anteriores. Bem, e os fatores que aumentam a transmissibilidade do HIV? Um deles é a carga viral sanguínea detectável, como relatado, a carga genital elevada, a carga viral genital elevada, a ruptura de barreira de mucosa, né, nos casos de lesão mesmo, associação com outras lesões em mucosa, a presença de sangramentos, como em mulheres que estão menstruadas, ou a presença de outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente já conhece que ajuda na transmissão do HIV. Bem, e com isso, quais são os principais aspectos para a profilaxia pós-exposição sexual contida nesse suplemento 3? O objetivo desse suplemento foi ampliar as oportunidades de prevenir a transmissão do HIV. Então, o público se destinou justamente às pessoas que estão expostas a situações de risco. E essa exposição foi além das relações sexuais estáveis, né? Não só aqueles casais que são soros discordantes e que estão em relação estável. Reforça também nesse suplemento as práticas sexuais seguras e propõe um esquema antirretroviral mais confortável para a profilaxia. Bem, eu vou apresentar agora uma prevalência que foi dada, uns dados mais recentes da prevalência de HIV em segmentos populacionais aqui do Brasil. Essa prevalência foi em situações que o parceiro não tinha a sorologia conhecida. Pelo que vocês veem, na população geral, de 15 a 49 anos, ocorreu 0,6% de prevalência. Na população de gays e outros homens que fazem sexo com homens, em torno de 10%, usuários de drogas, 5,9% e profissionais do sexo, aproximadamente 5%. Foi considerada uma prevalência alta, aquela que girava em torno de maior ou igual a 5%. Preste atenção bem nessa população em que está acima de 5%, que ela vai nos ajudar quando a gente for indicar uma terapia antirretroviral profilática pós-exposição sexual em parceiros que têm sorologias desconhecidas. De acordo com o tipo de exposição, o risco de transmissão também pode ser maior ou menor. O que vemos aqui é o risco de transmissão de acordo com esses tipos de exposições. Nas penetrações anais receptivas, o risco de transmissão foi maior, que girou de 0,1% a 3%. A penetração anal receptiva é quando a pessoa exposta é penetrada por um parceiro soro positivo em relação sexual anal. Da mesma forma, a penetração vaginal receptiva. A mulher exposta, ela é penetrada por um parceiro soro positivo em relação sexual vaginal. Também teve um risco de transmissão aí de 0,1% a 0,2%, também em segundo lugar no risco de transmissão. A penetração vaginal insertiva e anal insertiva foi em menor frequência, mas também teve um risco de transmissão. A penetração vaginal insertiva, o homem exposto, ele penetra a região genital vaginal da mulher que é soro positiva. E na penetração anal insertiva, o homem exposto, ele penetra em relação sexual anal um parceiro soro positivo. Isso não precisa decorar, isso tem no nosso material. Inclusive, a gente até trouxe esse suplemento, né, que está contido do consenso,
que é o suplemento 3 mesmo que eu falei. Isso está tudo bem relatado aqui no material e não precisa, vou mostrar novamente, tá? Não precisa decorar tudo isso aí. O importante é a gente saber que isso existe, né, que está no material e que a gente pode a qualquer momento ir lá, avaliar, discutir, para que a gente possa indicar a profilaxia com segurança. Baseado nisso, né, com o tipo de exposição, com o status sorológico do parceiro, a gente tem uma tabela aqui, que também não é preciso decorar, que também está no material, e que a gente vai indicar, recomendar, considerar, ou a gente não vai recomendar a quimioprofilaxia para exposição pós-sexual em parceiros, seja ele soropositivo ou sem sorologia conhecida. Pelo que vocês veem aqui, a gente recomenda, é recomendado pelo Ministério, né, em parceiros sabidamente HIV positivo, nas relações anal receptiva, anal ou vaginal insertiva e vaginal receptiva. Essas são as recomendações quando o parceiro é sabidamente HIV positivo. No parceiro com sorologia desconhecida, mas aí você remota aquela população de alta prevalência que eu falei anteriormente, né? Usuários de drogas, homens que fazem sexo com homens e profissionais de saúde, a gente recomenda somente na anal receptiva, que foi o que teve maior risco de transmissão pela tabela anterior. Nos outros casos, a gente considera. Esse considerar vai avaliar caso a caso, né? Você tem que avaliar o risco, a forma que foi realizada a exposição para avaliar se você vai indicar ou não a quimioprofilaxia. E não é recomendada a quimioprofilaxia em parceiros de sorologias desconhecidas que pertencem à população de baixa prevalência, que foi aquela população geral de 15 a 49 anos que girou em torno de 0,6%. A gente não recomenda na anal ou vaginal insertiva, na vaginal receptiva e na oral receptiva com ejaculação. A gente considera na anal receptiva devido realmente ao maior risco de transmissão. E esse atendimento da exposição sexual, né? Como é que a gente tem que fazer? Coisa principal realmente é o acolhimento, a gente tem que fazer um acolhimento humanizado, um acolhimento sem preconceitos, a gente tem que avaliar muito bem a circunstância em que ocorreu essa exposição, o risco que teve essa exposição, conhecer a frequência dessas exposições, para daí indicar a quimioprofilaxia. Reconhecer as vulnerabilidades, né, se o paciente é usuário de álcool, droga, se o paciente desconhece o que é difícil, mas desconhece as profilaxias de sexo seguro mesmo, e com isso reforçar o uso de preservativo. E nesse momento também, você indicando a terapia como quimioprofilaxia, né, a gente vai orientar os benefícios dessa medicação, os efeitos colaterais e a importância da adesão. E relatar para essas pessoas que realmente a terapia ela pode ser efetiva, mas ela não é o principal, ela tem também as suas limitações, ela pode não, como vocês viram nos outros trabalhos, em 100% evitar a transmissão, e que o método mais seguro realmente são as práticas sexuais seguras com o uso do preservativo. Bem, no atendimento inicial, você vai avaliar primeiro a condição sorológica dessa pessoa que está exposta, né? Se for uma condição que não é conhecida, você tem que oferecer o teste rápido para HIV, até para saber se essa pessoa não é HIV positiva. Em sendo HIV positiva, a PEP não está indicada, porque essa pessoa precisa de tratamento. Além disso, você vai oferecer também, né, as testagens para sorologias de vírus da hepatite B e hepatite C e sífilis. E para avaliar também se já ocorreu a transmissão devido a esses agravos. Realizando todos os exames, a profilaxia pós-exposição, que aqui a gente denomina de PEP, ela deve ser iniciada o mais precocemente possível, idealmente nas primeiras 2 horas, mas pode se estender até no máximo 72 horas. Se vocês lembram, um dos primeiros slides que eu passei é sobre a introdução do vírus, né, em que ele entra na célula dendrítica, ele vai até os linfonodos regionais e antes que ele se fusione com a célula CD4 e vá para os linfonodos sistêmicos e daí faça viremia, isso leva de 24 a 48 horas. Por isso, a indicação de utilizar nas primeiras 2 horas e no máximo 72 horas.
Não é recomendado, então, essa PEP se a exposição ocorreu acima de 72 horas, porque não existem trabalhos que comprovem que depois desse momento a profilaxia foi efetiva. Bem, nesse novo suplemento, o esquema de profilaxia, ele mudou um pouquinho do anterior, né, que a gente tinha para as profilaxias para exposição ocupacional e nos casos de violência sexual, que ficou atualmente indicado 2 inibidores da transcriptase revés análogo de nucleosídeo e 1 inibidor da transcriptase revés análogo de nucleotídeo, que são zidovudina associado com lamivudina, que são coformulados no mesmo comprimido, e tenofovir. Com isso, com essa terapia, o que a gente tem verificado é que diminuíram os efeitos colaterais a curto prazo, então foi diminuído náuseas, vômitos, diarreia, foi melhor comodidade posológica, são 3 comprimidos ao dia, né, menor custo e maior adesão, que é o que a gente quer que a pessoa utilize a terapia os dias corretos, né? Alternativamente, em alguns casos, isso discutindo de acordo com a exposição e o risco, a gente pode utilizar no lugar do tenofovir a associação do lopinavir com ritonavir, que é um inibidor de protease, que também estão coformulados no mesmo comprimido, são 2 comprimidos de 12-12, que seria associado ao zidovudina mais lamivudina. Não existe em literatura qual que é o antirretroviral ideal para utilizar, nem qual a combinação ideal, não se tem provado o que seria. O que a gente tem é embasamento científico nessas outras transmissões, nessas outras profilaxias que eu já relatei, e que a terapia combinada, né, a HAART, ela diminui a supressão viral e com isso, com menor carga viral, possivelmente teria menor transmissão do vírus HIV. Não utilizar os inibidores da transcriptase revésca não análogo de nucleosídeo, nevirapina e efavirenz, a nevirapina pelo potencial de toxicidade hepática e dermatológica, e o efavirenz também pelo risco de toxicidade dermatológica grave, pelo risco de teratogenicidade e pelos efeitos neuropsiquiátricos graves que pode acontecer, que é bem conhecido. Nos casos em que o parceiro infectado tiver em esquema de resgate e tiver uma carga viral indetectável, a pessoa exposta, ela deve utilizar a terapia em que o parceiro infectado está utilizando. E isso considerando realmente que não se deve utilizar nevirapina ou efavirenz. Nesse caso, e no caso também que o parceiro infectado está em esquema de resgate e a carga viral ainda está detectável, o que a gente orienta é que seja discutido com o médico referência em genotipagem, porque ele pode estar utilizando uma medicação nova, como o raltegravir, o darunavir, e essas medicações podem não ser liberadas com tanta tranquilidade como a zidovudina e a lamivudina. Então, o que a gente orienta é que discuta o caso com o médico referência em genotipagem para indicar a terapia. Nos casos em que é um final de semana, está no pronto-socorro, não sabe o que fazer, utiliza a terapia base zidovudina mais lamivudina mais o lopinavir ritonavir, que aí já é um caso que a gente dá preferência ao tenofovir, e no dia seguinte, logo que possível, rediscute o caso. E nesses casos a gente não indica a realização de teste de genotipagem. E quando que essa profilaxia pós-exposição sexual, ela não está indicada assim, em algumas situações, né? A gente não indica nos contatos sexuais sem penetração, como nos casos de masturbação mútua, ou nos casos de sexo oral sem ejaculação, e nas exposições repetidas, assim, exposições repetidas em relações sexuais desprotegidas, onde essas pessoas devem ser encaminhadas para um aconselhamento. Sempre reforçar, né, é importante isso sempre em todo momento, em todo o atendimento, em todos o que você puder, no atendimento inicial, durante o acompanhamento, até o encerramento do caso, orientar as práticas sexuais seguras, né, e que o PEP não deve substituir o uso do preservativo. Bem, no acompanhamento é avaliada então essa indicação da quimioprofilaxia, né, se ela foi bem indicada ou não. Se não foi bem indicada, você pode suspendê-la logo que possível, se realmente não tinha indicação, e se não, você pode mantê-la
durante aqueles 28 dias, que são os dias que a gente orienta a quimioprofilaxia. Também é importante aqui verificar a possibilidade de gravidez nas mulheres, né, e orientar anticoncepção de emergência, se for necessário. E no acompanhamento, realizar sorologias para HIV, vírus da hepatite B e C, em 6 semanas, 3 meses e 6 meses. Nos casos de positividade do vírus da hepatite B para o parceiro soropositivo, ela tem que orientar também a imunoglobulina e, nos casos negativos, orientar a vacina para hepatite B. Avaliar também as outras doenças sexualmente transmissíveis, né, fazer uma triagem para sífilis, gonorreia, clamídia e tratar se necessário. Avaliar aí no acompanhamento e manejar os sintomas, os eventos adversos à terapia, indicada como quimioprofilaxia, e realizar exames de hemograma, função hepática e renal, devido justamente a esses eventos adversos que podem ocorrer pelo uso da terapia. E como sempre, né, não esquecer da abordagem sobre o sexo seguro. Aqui está uma tabela, na verdade é só para isso mesmo que eu falei, né? No momento inicial e no segmento, as sorologias que a gente tem que realizar, as sorologias de vírus hepatite B, C, sífilis, HIV e os exames de hemograma e bioquímica. E o tempo necessário. Essa tabela também está no material que está no suplemento 3. Bem, e para encerramento do caso, quando é que você pode considerar que o caso está encerrado? Quando aquele parceiro, aquela pessoa exposta, ela tem marcadores virais para hepatite B e C e HIV negativo na 24ª semana da exposição e negativo para sífilis após a 12ª semana da exposição. Nesse encerramento do caso, antes de você dar alta ao paciente, avaliar realmente a adesão ao uso dessa quimioprofilaxia, né? Reforçar as estratégias de prevenção, já que ele teve contato sexual desprotegido, para que não ocorra novamente outros casos, para que ele não tenha que realmente utilizar novamente essa quimioprofilaxia. E como recomendação do suplemento, que é orientado, é que esse acompanhamento e esse encerramento do caso seja realizado num SAI, né, ou num CR, mas que o atendimento inicial ele deve ser parte de qualquer local. Eles orientam que pode ser realizado nos locais que já fazem os atendimentos de violência sexual, exposição de profissionais de saúde a acidentes, né? E depois serem encaminhados ao SAI ou ao CR. Essa definição da rede, ela deve ser de forma muito bem organizada, deve ser realizada localmente, né, no município ou mesmo aqui na cidade de São Paulo, para que não ocorra em nenhum momento assim, a necessidade do uso e a não realização por falta de orientação. Esse fluxo tem que ser bem orientado, principalmente os SAIs que fazem já acompanhamento de pacientes HIV positivos e que têm parceiros sorodiscordantes, que devem conhecer esse fluxo todo, se acontecer um momento desse, que eles sejam devidamente encaminhados no final de semana, à noite, para um local em que faça o primeiro atendimento e logo depois seja encaminhado ao SAI ou ao CR para fazer o acompanhamento. E eu termino a minha apresentação falando que a melhor prevenção ainda é o preservativo, né, porque ele tem menores efeitos colaterais. Na verdade, não tem efeitos colaterais, tem um baixo custo, ele previne outras doenças sexualmente transmissíveis. E relatar que o aconselhamento é importante, ele tem que permear todos os momentos do atendimento do paciente, o acolhimento de forma humanizada mesmo, para avaliar até por que ele está se expondo a esse risco e por que não utiliza a prevenção ideal nesses casos. Aqui tem o nosso endereço, o meu e-mail do CRT, eu acho que a gente tem muitas dúvidas, nós também lá que estamos trabalhando com isso diretamente, eu acho que em qualquer momento a gente não pode deixar indicar a terapia se ela for necessária e se a gente tem dúvida tem que procurar. Então pode estar aberto para todos, vocês podem ligar a qualquer momento, falar comigo, falar com o pessoal da prevenção, mandar um e-mail, a gente discute o caso. O importante é que a gente conjuntamente diminua aí essa transmissão do HIV. Obrigada.
Então, obrigada, né, Rícia? Acho que foi bem esclarecedor, né? Acho que a gente, como a Rícia falou, é um assunto que a gente precisa se familiarizar bastante. Então, quanto mais, né, nós estudarmos, quanto mais nós sabermos do assunto, melhor. Vou passar a palavra para a doutora Naila, né, para complementar, para fazer as suas observações, né, fazer um bate-papo aqui antes que vocês comecem a enviar suas perguntas. Então, na verdade, eu queria falar que a gente já tem uma rede montada para atendimento de acidente de trabalho e para atendimento de violência sexual, né? Então, essa mesma rede que é formada por SAIs, por alguns pronto-socorros, que é uma rede montada em todo o estado, ela também deve atender aos pacientes que procurarem pela profilaxia pós-exposição. E a gente montou no CRT, no site do CRT, se vocês entrarem no site do CRT e entrarem no www.crt.saude.sp.gov.br e entrarem, a gente tem nas tarjetas laterais, tem um link para atendimento dos acidentes, atendimento das violências sexuais e atendimento para profilaxia. E a gente gostaria que todos os serviços e todas as pessoas que estão fazendo esse tipo de atendimento se cadastrassem nesse nosso link. É bem facinho vocês entrarem no site do CRT e se vocês clicarem lá, vocês vão ver, cadastre-se aqui. É bem facinho, é uma série de perguntas fáceis para vocês cadastrarem o serviço, para que a gente saiba, e possa orientar sempre todas as pessoas a irem em toda a rede, né? Então eu peço a vocês que façam o cadastro dos seus serviços. É uma coisa importante porque essa questão da profilaxia pós-exposição tem sido muito discutida ultimamente e a demanda vai aparecer com certeza. E nós temos que estar preparados para atender essa demanda. Então, agora antes de chamar o intervalo, queria mais uma vez falar para vocês observarem as telas de fundo. Não sei se vocês já perceberam, né, que são trabalhos lindíssimos que foram realizados pelos usuários lá do CRT. Então, prestem atenção agora quando voltar, aqueles que não prestaram, para os trabalhos, né, dos usuários, do grupo de arte e terapia que é realizado lá no CRT. Nós vamos fazer agora um intervalo de 10 minutos. Aproveitem para fazer as suas perguntas. Gente, não fica preocupado como elaborar. Fala do assunto, né? Então, as duas, a Naila e a Rícia, né? Uma médica infectologista, outra sanitarista. Então, assim, tem espaço bastante para a gente conversar e tirar todas as nossas dúvidas. Vou passar para vocês novamente o e-mail que vocês devem utilizar, tá? Então, é tecreg.vc@hotmail.com. Mandem as suas dúvidas, tá? Podem pedir a palavra, né? Nós estamos querendo ver a carinha aí dos profissionais de saúde, dos nossos parceiros aí nos municípios, nas regionais, nas instituições aí. Então, até já. Estamos de volta, então, para continuarmos aqui o nosso assunto. Chegaram várias perguntas aqui por e-mail para nós, então continue mandando, gente. Quanto mais perguntas, mais interessante vai ficar a nossa videoconferência. Vou perguntar, então, para a doutora Rícia. É uma pergunta vinda do município de Sudmenuque.
eles falam assim, que houve um acidente em que envolveu uma paciente soropositiva que não estava fazendo tratamento corretamente em uma briga entre vizinhas. A pessoa que era soropositiva mordeu o pé da vizinha. O ferimento foi muito profundo, inflamou e infeccionou. E isso ocorreu há 40 dias e não houve cicatrização completa ainda. Aí eles querem saber se nesse caso deveria ser indicado a PEP. Então vou passar para a doutora Rícia. Nesse caso, que a paciente que mordeu é soropositiva, não tem indicação de PEP. Por quê? Porque a paciente que mordeu, ela tem vírus em saliva, mas os vírus de saliva já foi verificado em literatura científica mesmo, que não é infectante. Se tivesse ocorrido o contrário, se a vizinha tivesse mordido a paciente que é soropositiva, aí nesse caso tivesse tido sangramento, aí sim ela poderia ter sido indicada a profilaxia. Mas no caso, ao contrário, não há indicação. Muito obrigada. O pessoal de Itapeva, do SAI de Itapeva, gostaria de saber qual o nome do manual que foi mostrado e como se dá o acesso a ele. Aí vou pedir para a doutora Naila mostrar novamente, né, o material. Então, o material é esse aqui, olha. O Ministério da Saúde, né? Recomendações para terapia antirretroviral em adulto infectados pelo HIV 2008. O Ministério da Saúde, ele não imprimiu ainda numa quantidade suficiente para fazer distribuição em larga escala, mas esse manual já está no site, no www.aids.gov.br. Então, se vocês forem no site do Ministério, vocês acham essa publicação com facilidade e conseguem baixar e conseguem obter, imprimir e ficar com ela no serviço. Muito bem. Temos uma perguntinha aqui da Baixada Santista, é da DRS da Baixada Santista. Gostaria que você comentasse sobre a situação profissional da equipe, inclusive o médico, quando a pessoa exige tomar a medicação, ainda que não esteja nas recomendações do protocolo. Além disso, como quantificar a carga viral ou genital? No genital está escrito aqui, né? Além disso, como quantificar a carga viral genital? Quer responder? Quem? Pode ser. Bom, eu acho que essa situação é uma situação que vai acontecer muitas vezes. As pessoas, por ansiedade, vão chegar nos serviços e vão querer ser tratadas, mesmo que não haja recomendação para o tratamento. Eu acho que o profissional, ele vai ter que ter a paciência de explicar para a pessoa que ela não tem indicação para tratamento. É uma coisa importante também as pessoas saberem que os antirretrovirais, eles são medicamentos que têm efeitos colaterais importantes. Então, não é para tomar antirretroviral à toa, né? As pessoas não podem descuidar da questão da prevenção. Porque aí fala assim, agora tem remédio, profilaxia pós-exposição, então está tranquilo. Não é assim. Tem que continuar tomando muito cuidado, tem que continuar tomando muita atenção para a questão da prevenção. Porque os antirretrovirais são medicamentos que têm efeitos colaterais importantes. Algumas pessoas não têm intolerância ao uso da medicação, então não é para tomar à toa, né? O profissional vai ter que discutir isso com a pessoa, que se não há indicação, ela não tem por que tomar. Agora, eu entendo a dificuldade do profissional quando ele está à frente de uma pessoa. Eu, se fosse a médica que estivesse em frente à pessoa, se a pessoa, às vezes, existe uma indicação psicológica do uso da medicação, tá? Então, assim, se a pessoa está muito ansiosa, se ela está muito com medo, se, de repente, o médico também tem que avaliar isso antes de dizer que a pessoa vai tomar medicação ou não, né? Agora, é claro, isso vai ficar a critério de cada profissional, médico, enfermeira que esteja atendendo o paciente, mas sempre com seriedade. Também não vai poder dar só porque o paciente fez pressão.
Acho que tem que avaliar se o paciente realmente tiver no estado psicológico importante, de ansiedade importante, aí o profissional avalia se compensa dar o remédio ou não. Mas, de um modo geral, acho que a gente tem que tentar seguir as recomendações. Eu queria falar também que, assim, a gente viu aí pelos estudos que 92% dos casos que houve a profilaxia, na profilaxia houve diminuição. Então, não é 100%. Eu acho que é importante que o profissional que vai atender essa pessoa exposta tem que mostrar todos esses estudos, tem que falar sobre o que a gente que nós sabemos aí, o risco de transmissão, em que classificação que ele fica, quando que se considera, o porquê que o Ministério não considera. Você pode até falar sobre o vírus, como é que o vírus age, como é que ele entra, com quanto tempo ele vai entrar na circulação sanguínea, se tem indicação ou não, porque já passou do tempo. Eu acho que quando a gente expõe tudo para a pessoa que está exposta, ela acredita, né? Você está falando com segurança no assunto, né? Está explicando para ela, olha, já tem trabalhos científicos comprovados, não tem indicação. Mas é mesmo um aconselhamento justamente de tirar essa ansiedade dele, desse medo, né? De que vai ser contaminado. E quanto à outra pergunta, que foi a dosagem de carga viral nos fluidos genitais, né? A gente não faz isso na prática clínica, isso só acontece em ensaios clínicos, né? Só em estudos, quando vão realizar estudos, é realizada essa quantificação, mas na prática clínica isso não é possível, tá? Bom, São João da Boa Vista está pedindo a palavra. Vamos passar a palavra para São João da Boa Vista? Pessoal, eu tenho 3 perguntas aqui, são umas dúvidas que a gente tem. A primeira é que sempre que acontece um acidente de trabalho ou violência sexual, é feita a notificação. No caso dessa exposição, vai ser feita a notificação? Essa seria uma pergunta. A segunda, vocês falaram que ela é contraindicada a partir de um número X de exposições. Qual seria esse número que vocês determinariam para deixar de atender o paciente? Depois de quantas vezes ele procurasse o serviço? E uma outra é que no caso de acidente biológico e a violência, o paciente é atendido no próprio município. No caso dessa exposição, se vai ser atendido e, como é que fala, monitorado no próximo município também, como são os outros 2, ou se vai ser encaminhado para um site de referência. Passo a palavra. Então, quem gostaria de responder? Naila vai responder? Eu começo? Pode começar. Não, eu acho que... peraí, deixa eu ver se eu lembro tudo que ela perguntou. Com relação à notificação? Em relação à notificação, não está previsto até esse momento a notificação desse tipo de tratamento, tá? Pode ser que mais para frente a gente até faça isso, mas até o momento isso não está previsto. A outra pergunta? Número de exposições, não existe. Isso também não está previsto. Quer dizer assim, tem toda uma discussão de que é óbvio que se o paciente começa e 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente tem que conversar com o paciente, trazer de novo a discussão da prevenção, que ele tem que usar preservativo, que a vida não é assim, todas essas coisas. Que ele não pode ficar tomando remédio indefinidamente. Agora, não há uma definição de que o paciente vai ser tratado 1, 2 ou 3 vezes e daí para. A gente não tem essa definição ainda. A única coisa que a gente tem definido é que o paciente... Nós vamos interromper um minutinho, porque deu um problema aqui no microfone da doutora Naila. Então, nos aguarde só um minuto, que a gente já volta em seguida. Obrigada. Tava, né?
tô desacorçoada como eu tô gorda. Tá. Então, voltando, então, vamos passando a palavra para a doutora Naila, que estava respondendo as questões colocadas por São João da Boa Vista. Então, o que a gente estava dizendo é que não há previsão, pelo menos por enquanto, de se notificar as profilaxias pós-exposição, tá? Notificação, por enquanto, fica só com acidente de trabalho e para violência sexual. Para profilaxia pós-exposição, a gente não está prevendo notificar por enquanto. A outra questão que foi colocada é quantas vezes a gente pode fazer o tratamento, né? Não tem uma definição de quantas vezes se pode fazer o tratamento. Mas, é claro, o mais importante, quando o indivíduo volta muito, quando ele volta mais de uma vez, 2, 3 vezes, para fazer a profilaxia pós-exposição, o mais importante é discutir com esse indivíduo a questão da prevenção, né? Porque ele não vai poder ficar tomando esses remédios toda a vida. Então, tem que se discutir com esse indivíduo a questão da prevenção. E conversar com ele, encaminhar para um serviço, fazer um aconselhamento com ele ou com ela, né? Mas nós não temos uma definição de vai fazer uma vez, 2 ou 3, né? Cada um vai usar mais ou menos a sua lógica. Com relação a onde vai fazer o acompanhamento do paciente, a gente imagina que o paciente vai ser acompanhado no serviço mais próximo da sua residência. No SAI, não há porquê, é um acompanhamento relativamente simples, não é uma coisa complexa, não há porquê encaminhar o paciente para outro município para ele fazer esse acompanhamento. Riz. Não, é basicamente isso mesmo, né? Eu já tinha falado no suplemento, naquele material que a gente mostrou, tem a orientação mesmo que o SAI, o local mesmo de origem, é que tem que fazer esse fluxo, tem que passar esse fluxo para os usuários, né? Que tem que ser num local próximo daquele SAI, então, nos finais de semana, à noite, nos hospitais gerais públicos que estão linkados e que estão mais próximos, e depois o acompanhamento no SAI. Não há necessidade de encaminhar para um CR, ou para outro estado, ou para outra unidade, outro município. Pode ser feito em qualquer local onde é feito já o de profissional de saúde, onde é feito de violência sexual. Então, é muito importante, isso é a questão, pelo qual a gente acha importante que os serviços façam aquele cadastro que a gente pediu para fazer no CRT. Porque a gente vai deixar no site a lista de todos os serviços que estão atendendo, que estão fazendo esse tipo de atendimento. Então, as pessoas que queiram saber aonde tem esse tipo de serviço, vão poder entrar no site do CRT e vão poder ver a lista dos serviços que estão fazendo esse atendimento e vão poder achar o serviço mais próximo da sua residência. Acho que uma coisa importante também é esse fluxo estar estabelecido e conhecido, né, pelos profissionais de saúde, divulgado para a população. Acho que isso também é importante, né, para que profissionais de saúde, para que usuários saibam aonde, né, a quem se reportar, a que serviço se reportar quando necessário. Com essas colocações aí da doutora Naila e da doutora Rícia, nós também respondemos uma questão que foi enviada para nós pela Baixada Santista, pelo DRS da Baixada Santista, né, que enviou a pergunta quantas vezes o paciente pode repetir essa profilaxia. Né? Então, a doutora Naila, a doutora Rícia reforçaram, já falaram, né, desse assunto, então a gente responde também já essa pergunta. Bom, Franca, né? DRS de Franca enviou várias perguntas, vou fazer aqui aos poucos, tá? A primeira pergunta, eles fazem uma colocação assim: considerando exposição e violência em crianças, continua sendo o Biovir e o Caletra os medicamentos indicados por terem apresentações pediátricas? Eles fizeram essa pergunta. Os prontos-socorros devem ter ambos disponíveis? Tem alguma previsão de aumento excessivo de consumo dos medicamentos indicados? O controle será à parte? Então, essas perguntas são do João Paulo, farmacêutico do SAI de Franca.
Boa tarde, João Paulo, né? Eu saio de Franca. Na verdade, assim, crianças, realmente, o tenofovir, a gente não tem estudos que dão liberdade da gente utilizar isso em crianças por causa dos seus efeitos mesmo ósseos. Então, ainda é a terapia de lamivudina associado com zidovudina, mais o lopinavir coformulado com o ritonavir, biovir e caletra. Além disso, qual foi a segunda pergunta, Ivone? Ele pergunta se os prontos-socorros, se esses medicamentos indicados, né, têm apresentações pediátricas e se os prontos-socorros devem ter ambos disponíveis. Os prontos-socorros deveriam ter realmente, devem ter, né? Quando vocês forem fazer toda essa logística com quem vai atender nos finais de semana, nos locais no momento em que o SAI está fechado, deve sim ser fornecido, tanto para criança quanto para adulto, pelo menos aquela primeira dose que é feita até chegar a um SAI. E deve ter apresentações para adulto e criança, sim. O ideal é que seja. Bem, em Franca também, a Mônica de Franca também pergunta que critérios mais específicos poderemos utilizar na conduta para decidir o uso do antirretroviral. Item a considerar, né? Acho que ela está pedindo naquelas questões a considerar que critérios mais específicos devem ser utilizados. O critério de risco mesmo, né? A pessoa exposta, o risco com o parceiro que você teve a relação sexual, se ele está numa população de risco ou não. O risco também da atividade sexual, se ela é anal, se ela é vaginal, se ela é receptiva ou se ela é insertiva, como foi relatado. É o que vai dizer para a gente assim, se realmente teria indicação ou não da quimioprofilaxia. A gente considera alguns casos, por exemplo, na oral sem ejaculação. Então, a gente só consideraria utilizar a quimioprofilaxia nesses casos se tivesse ejaculação. Então, depende da forma como foi aquele contato, que você vai ter que esmiuçar naquele acompanhamento ali que você está fazendo, naquele primeiro atendimento, perguntar como é que foi a exposição, quanto tempo durou, como é que foi, a forma que foi. É o que vai dizer para a gente, assim, esse caso precisa realmente, ou esse caso realmente não tem indicação. Acho que é mais... Se tiver alguma lesão, ou se tiver lesão de mucosa, ou lesão, ou algum ato de violência, não necessariamente um ato de violência sexual, mas se a relação for mais violenta, mais demorada, tiver traumatismo da vagina ou enfim, se a mulher estiver menstruada, porque a questão da menstruação faz com que a vagina fique mais permeável. Então, são essas coisas que a gente tem que considerar. A gente tem que considerar que qualquer lesão de mucosa, a presença de sangue, a presença do ciclo menstrual, qualquer coisa que aumente a permeabilidade da mucosa, aumenta o risco. E daí, mesmo sendo uma relação vaginal, a gente vai considerar e talvez indicar o antirretroviral. Então, de verdade, esse considerar é considerar a possibilidade de risco. Por exemplo, se a pessoa tem uma doença sexualmente transmissível, se ela tem uma úlcera genital, se a pessoa tem um HPV, enfim, se ela tem qualquer lesão genital, que favoreça, essa possibilidade de infecção, não é, Risa? Então, a gente teria que estar indicando a medicação. Tem mais uma pergunta, também é da Mônica, lá de Franca. Ela pergunta, no caso de atendimento fora do SAI, como ficará o acolhimento / orientação em se tratando de atendimento de urgência? Então, não dá para a gente imaginar, vamos ser realistas, né? Não dá para a gente imaginar que o indivíduo vai estar num pronto-socorro, em plena efervescência do pronto-socorro, e daí ele vai parar para fazer um aconselhamento, bereré, bereré, bereré. Eu acho que o indivíduo, num pronto-socorro, ele vai fazer o que um pronto-socorro faz, que é o atendimento de emergência. Se o paciente volta mais uma vez, etc., ele deve ser encaminhado para um serviço, ou para um CTA, ou para um SAI, para ser orientado, para ter um aconselhamento adequado, etc., né?
Claro, o pronto-socorro tem que orientar sobre os efeitos colaterais, o uso correto da medicação, etc. Tal. Mas também vai ser uma fantasia a gente imaginar que no meio da confusão do pronto-socorro as pessoas vão fazer um aconselhamento super tranquilo, né? Nesse caso aí o aconselhamento ficaria para acompanhamento mesmo que vai ser feito no SAI. No SAI. Né? Quando ele fala até em aconselhamento inicial no primeiro momento, é quando esse atendimento é feito no próprio SAI. Então aí sim, no primeiro atendimento, tem que ser feito esse aconselhamento com mais calma, né? Porque o SAI está preparado para isso. Mas quando é no pronto-socorro, realmente é o que você falou. É feito no acompanhamento, porque naquele momento inicial foi no pronto-socorro, com todas as possibilidades que o pronto-socorro tem de conversar, de explicar sobre aquilo. Né? E daí o pronto-socorro encaminha. Encaminha ao SAI. Bom, nós vamos agora passar a pergunta da Luíse Ragonha. Ela é farmacêutica do CEMIL de Limeira. Ela gostaria que a doutora explicasse novamente, no caso do parceiro HIV positivo estar em esquema de resgate, o que fazer se um de seus medicamentos for doutora, ITRNN? Deve-se fazer substituição deste medicamento? Como escolher? Aí ela tem uma outra questão, que é com relação aos usuários de droga que têm alta prevalência, há alguma situação que se faça a profilaxia? Na verdade, dos pacientes que estão em terapia de resgate, o que é que eles orientam? Está com terapia de resgate, está com carga viral suprimida, a pessoa exposta utiliza a terapia que o parceiro está usando. Se o parceiro estiver usando nevirapina ou efavirenz, você não vai indicar nenhum desses dois, e aí você vai dar indicação ao lopinavir associado ao ritonavir ou ao tenofovir, como a gente já relatou. A gente não utiliza nevirapina e efavirenz, mesmo naqueles pacientes em esquema de resgate. E a possibilidade é de realmente discutir com o médico referência de genotipagem, sempre que possível, né? Porque ele pode ser resistente já ao tenofovir, ou ele pode ser resistente ao lopinavir, e teria que lançar mão de um outro antirretroviral. Aí, por isso que é essa orientação de que, se possível, discutir com o médico que está familiarizado mesmo com a genotipagem, para escolher aquele esquema baseado na genotipagem daquele paciente lá que está em resgate. Tá? A outra... E ela pergunta com relação aos usuários de droga, né, que tem alta prevalência, há alguma situação que se faça a profilaxia? As mesmas que eu falei anteriormente, né, que ele está naqueles pessoas que estão na população de risco, né, maior risco de prevalência mesmo, de transmissão, então, como está o HSH, como está o profissional do sexo, é da mesma forma utilizada de acordo com aquelas tabelas mesmo que a gente orientou, né, está no risco, foi um sexo anal receptivo, foi um sexo anal insertivo, então a gente vai considerar das mesmas formas como está naquela tabela ali. Mas um paciente usuário de droga, ele é sempre considerado um paciente de alta prevalência, né? Por isso que tem que considerar como naquele... Eles não têm, a sorologia pode não ser conhecida, né? Que é o que acontece naquele quadrinho onde tem a prevalência do HIV, as sorologias eles não são conhecidas, mas eles estão numa prevalência alta de ter o HIV, né? E como prevalência alta, a gente indica, por conta disso, em determinados casos ali onde foi relatado anal receptivo, tem que sempre considerar o tipo de exposição que essa pessoa teve. Agora, a Cis está pedindo a palavra. Vamos passar a palavra para a Cis? Meu nome é Maurício, farmacêutico de Ourinhos. Eu queria fazer uma pergunta sobre a abordagem em relação à quimioprofilaxia dos medicamentos anti-infecciosos para DSTs. Se a abordagem vai ser a mesma da violência sexual, utilizando os medicamentos para essa finalidade. Passa a palavra. Não. Doutora Naila vai responder? Tanto faz, pode fazer o complemento. Não, a gente... Quando a gente tem suspeita de uma doença sexualmente transmissível, da possibilidade de uma doença de infecção por uma doença sexualmente transmissível, a gente faz a questão do tratamento por abordagem sindrômica, né? Aqui, no caso da profilaxia pós-exposição, a gente não prevê
que toda vez que a gente fizer profilaxia pós-exposição, a gente vai fazer todo o esquema de abordagem sindrômica, para não prever risco. A menos que o paciente tenha um risco, né? A menos que seja um paciente com histórico de DST, etc e tal. Então, a menos que o parceiro relate esse histórico de DST, então estaria indicada a questão da abordagem sindrômica. Mas se não, não quer dizer que toda vez que se fizer profilaxia pós-exposição, se vai fazer a abordagem sindrômica para as DSTs. Tem que avaliar o risco. E aí, quando a gente fala do screening das outras DSTs, é mais para tratamento mesmo, né? Naquele momento em que você vai fazer aquele acolhimento para fazer um PEP, você pode encontrar uma gonorreia, uma clamídia, porque o paciente se expôs, se ele se expôs, ele pode ter contato com outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse screening é mais para tratar aquelas doenças que estão ali vigentes do que para prevenir, né? Vou usar como profilaxia para evitar isso aí mesmo, né? É mais para tratamento mesmo que o screening é realizado. Bom, adorei ver vocês aí de Assis, né? Vi umas carinhas conhecidas, é muito bom. A gente fica bem tranquilo aqui sabendo que são os nossos parceiros que estão aí do outro lado. Vou falar aqui de Campinas, né? Campinas manda aqui uma questão perguntando como tem sido, né, a demanda de PEP sexual, né, no CRT, em São Paulo, desde o início do protocolo. Acho que eles estão querendo um pouco saber, né, como é que, se isso aumentou, se não aumentou, né, como é que a gente está observando essa questão lá no nosso serviço. Bem, eu atendo num grupo lá do pronto atendimento, né, onde a gente pega, geralmente, os casos de pessoas expostas mesmo, e a gente não tem visto aumento no número de pessoas que procuram o serviço, não. Existe um grupo também que faz na DST, que não sei qual é o real valor lá de número mesmo de pessoas que procuram, mas eu acredito que não tem aumentado, mesmo depois desse documento ter sido divulgado, né? Eu acho que continua bem parecido com os números anteriores. Não sei se a Nália tem algum número. Não, eu ia falar do Disque AIDS, né? No dia que o Ministério lançou esse documento e que saiu na imprensa, etc. Tal, aí o Disque AIDS bombou. Muita gente telefonando, muita gente querendo saber, muita gente querendo informação. Mas parece que da informação, da curiosidade para a informação, etc. Tal, até chegar, tem uma diferença, né? Eles perguntam também, eu vou ler a pergunta, mas eu acredito que ela já foi respondida anteriormente. Campinas também perguntou como sugerem o registro desses casos quanto à notificação, né? Já que não existe ficha específica igual à do risco biológico. Acho que essa pergunta, né? A Nália falou. A tem gente necessidade, né? Não tem previsão de notificar. Agora, cada serviço, com certeza, deve ter um controle do número de pessoas que atende e do número de medicações que dispõe para esse tipo de atendimento. Até para a gente poder saber, até para a gente poder planejar a nossa demanda daqui para frente, né? Mas não está previsto que se faça uma ficha de notificação. Acho que cada serviço deve fazer o seu controle da maneira que entender melhor. Foi bem interessante, Naila, que você colocou a questão do medicamento, porque a Ana Lúcia, do DRS de Ribeirão, ela perguntou exatamente isso, né? Se não haverá notificação de PES, né, de PEP, como faremos o fluxo de medicamento? O DRS terá um estoque de medicamento estratégico para isso? A princípio, a gente acha que não vai haver um boom tão grande assim de pacientes a ponto de impactar a quantidade de medicamentos que a gente vai precisar, né? Aí pode ser que a gente se engane. Por isso que a gente propôs que cada serviço faça um registro do número de profilaxias pós-exposição que faz, do número de medicamentos que disponibilizou para esse tipo de profilaxia, para que a gente possa, a curto e médio prazo, ver se vai ter algum impacto. A princípio, a gente acha que não vai aumentar tanto o consumo de medicamentos
a ponto de impactar. Não sei o que você acha. Eu acredito que, por enquanto, ainda não. Acho que não, a gente não tem sentido isso no atendimento, né, inicial, a gente não tenha sentido isso. Talvez mais para frente a gente tenha que rediscutir isso aí, se essa demanda, né, for aumentando. Acho que inicialmente não acredito que não. Marília está pedindo a palavra, né? Vamos passar a palavra lá para o pessoal de Marília? Nós estávamos discutindo aqui na equipe e nós gostaríamos de esclarecer alguns pontos. Primeiro, se não há notificação, se vai haver alguma forma de controle. Não ficou claro ainda se essas medicações devem ser, por exemplo, lançadas no Ciclon como um acidente biológico. E como vai haver uma projeção de atender essa nova demanda se não está tendo nenhum registro. A outra pergunta é que o SAIS não tem médico durante todo o seu horário de funcionamento. Normalmente o SAIS funciona das 7 às 18, na maioria dos serviços que não tem hospital dia ou pronto atendimento, e como proceder na indicação da profilaxia se o SAI não tiver um médico para prescrever. Hoje a gente enxerga aqui em Marília que o nosso pronto-socorro de referência para acidente biológico é moroso, até porque o funcionário que passa por um acidente não é classificado como urgência, e na classificação de risco do atendimento ele pode aguardar algumas horas pelo teste rápido, pela indicação da profilaxia. Se isso acontecer com a exposição sexual, isso pode colocar em risco a adesão do paciente. Então, se o SAI não tem médico o tempo inteiro, e o SAI seria o local de primeira escolha para a implantação da terapia, algum outro profissional, um enfermeiro treinado, teria governabilidade para indicar isso? Eu acho complicado, até do ponto de vista médico. E, por fim, eu queria reforçar a necessidade de esclarecer essa questão de repetidas exposições. Por mais que o protocolo não mencione, na prática, até para que o aconselhamento seja mais incisivo com esse usuário, a gente precisaria de um referencial de cima do Ministério, de um grupo de trabalho, de estudos, que nos apoiasse na hora de dizer qual é o limite de fornecer acesso a essa terapia ou não. Passo a palavra. Obrigada, Helena, pela sua contribuição. Vou passar para vocês. Eu anotei aqui, se vocês forem esquecendo, acho que a primeira coisa que ela coloca é a forma de controle, mais uma vez, se não vai haver notificação, como será o controle, né? E se os medicamentos, como é que esses medicamentos, eles vão ser lançados no Ciclon, se não vão? Nossa, não sei. Na verdade, assim, deveria ter realmente um controle de cada SAI, né, de cada serviço que vai atender, uma ficha que eles tivessem de controle do que eles estão utilizando, né, o que eles vão precisar, se a demanda foi muito grande, para que daí eles possam, mostrando isso ao Ministério, o Ministério crie uma forma de, nesse controle, saber o quanto que ele vai mandar para cada serviço. Eu acho que vai ter que, inicialmente, começar do jeito que está e começar a controlar. O que ele vai mostrar para a gente que a gente vai dizer, né, o que a gente pode ajudar nisso aí. Então, por exemplo, eu tenho 5 atendimentos só e não teve problema com o meu medicamento da farmácia. Mas o meu número aumentou muito, eu tive 200 atendimentos no SAI, então isso tem que ser levado ao Ministério realmente, porque aí, então, aumentou muito, tem que ser lançado no Ciclon, tem que fazer uma ficha que né, controle isso aí. Então, acho que vai muito do que vai acontecer mesmo. Acho que no momento inicial a gente não tem ainda previsão do que vai acontecer, se as pessoas realmente vão procurar tanto, né, ou se vai ser normal como está agora, assim, vão procurar em alguns casos esparçados, né, é o que eu acredito. Na verdade, eu vou falar um pouco do que eu acho, mas não tenho certeza. Da mesma forma que a gente lança os outros medicamentos no Ciclon, né, a gente também lança quando a gente faz tratamento para violência sexual, etc. Eu acredito que deveríamos lançar também no Ciclon esse tipo de tratamento, né? Seria uma forma do Estado, do Ministério, ter algum controle do número de profilaxias pós-exposição. Seria através do Ciclon. Na verdade, acho que é lançado no Ciclon. Eu acho né? que é porque você porque dá a terapia... A gente lança todos os medicamentos. Exatamente. Né? E a terapia é dada para 28 dias. Então, ele tem que justificar essa terapia, né, que vai ser dada. Não é só uma medicação tipo a pílula do dia seguinte. Você não vai usar só um comprimido uma vez em dose única. Você vai usar durante 28 dias. Então, geralmente é lançado no Ciclon. Então, se ele é lançado no Ciclon, o Ciclon seria uma forma de controle. Quer dizer, assim, o número de profilaxias pós-exposição que aparecerem no Ciclon vai permitir algum controle ou alguma noção da demanda que a gente tem
naqueles serviços, né? Agora, com relação à questão de que precisa haver uma definição do número de vezes que a gente trata um paciente, eu até concordo com você, né? Eu acho que, embora não exista uma coisa científica, assim, ó, você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é como a pílula do dia seguinte, né? A saúde da mulher costuma falar que não é bom para a saúde da mulher, perde a eficiência também se ele for usado muito repetidamente. Analogamente, seria isso para a profilaxia pós-exposição, né? Mas eu concordo que fica muito difícil para os serviços ficarem assim. Então, talvez a gente tenha que fazer um grupo no programa estadual ou talvez no Ministério e fazer uma definição que talvez seja um pouco aleatória, mas fazer alguma definição, né? Agora, para tudo tem que se usar um pouco de lógica, porque também se o paciente fez profilaxia pós-exposição 3 vezes, vamos supor que a gente estabeleça 3 vezes, e depois ele se expõe a uma situação de risco importante, ninguém vai falar, não, você não vai fazer porque já fez 3 vezes. Exatamente. Então, para tudo tem que se usar um pouco de lógica. Um pouco de bom senso também. E, na verdade, quando ele se fala de evitar quimioprofilaxia em exposições prolongadas, é que, na verdade, você tem que saber o que está acontecendo com essa pessoa, que ela está se expondo tanto e ela não utiliza as práticas sexuais seguras, né, de profilaxia mesmo com o uso do preservativo. Então, é mais para orientar e dizer assim, ó, vamos parar aqui, vamos ver o que está acontecendo, por que você está se expondo tanto, não está usando o preservativo. Então, é mais para você fazer um melhor acolhimento, mas dizer assim, você não vai usar porque você já fez 5 vezes, isso não acontece, mesmo porque se nessas 4 primeiras vezes tinha uma indicação pequena, na 5ª tinha uma indicação muito maior, assim, falando como médica mesmo, você vai ter que indicar. Não tem como você dizer assim, ó, foram 10 que o Ministério falou, mas na 11ª você não tem mais indicação, mas você tem indicação, vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer porque é um risco que ele corre e é o que a gente tem que pode utilizar também. Então, eu acho que nessa parte aí é mais o acolhimento, ver por que ele está se expondo tanto, né, e se pondo tanto em risco. Acho que é mais por conta disso. Né? Agora, ela traz uma coisa super importante também, que é a coisa de quando não houver médico na unidade, né? E isso é uma briga grande, né, gente? Porque o Corém, ele diz que quando houver protocolo estabelecido, as enfermeiras podem fazer prescrição, mas que precisa ser um protocolo estabelecido, né? Algumas enfermeiras concordam com isso, outras não se sentem seguras o suficiente. Então, essa discussão é antiga, não vai ser uma coisa que vai se resolver com facilidade, né? Agora, sem dúvida nenhuma, se você não tem médico o tempo todo, né? Você vai ter que arranjar alguma forma de atender essa população. Exatamente. Eu acho assim, na quimioprofilaxia para transmissão do HIV, realmente é o médico quem tem realizado mesmo a indicação, a prescrição, o fornecimento. Eu acho que cada caso, cada local tem que montar um fluxo mesmo, né? E pensando em todas essas estratégias. E quando não tiver, ou mesmo quando tiver o médico adoecer, naquele momento ele não vai estar, né? O médico tirou férias, o médico, né, por algum momento não vai estar presente. Talvez fazer algum fluxo com o pronto-socorro, né? Tem que ter um fluxo encaminhar para o médico no pronto-socorro. Exatamente, que tem assim, não tem médico naquele momento, para onde a gente vai poder encaminhar esse paciente, né, que precisa passar em até 2 horas, em até 72 horas. Então, é cada local que tem que fazer esse fluxo para que o paciente seja atendido. Mas, assim, eu acredito que na quimioprofilaxia para o HIV, não sei se vão conseguir que a enfermagem também prescreva. Geralmente, lá no CRT mesmo, em todos os casos, é o médico quem indica mesmo e prescreve, né? Então, não sei... Vou fazer uma pergunta de São José do Rio Preto, da DRS de São José do Rio Preto. Eles querem saber, caso a pessoa que busque atendimento para a PEP se descubra reagente para o HIV, sífilis, hepatite B ou C, há estratégias para a busca de parceiros sexuais? Quem vai responder?
Não, na verdade, a gente não faz busca ativa de parceiro, a menos que o paciente, que o indivíduo nos indique os seus parceiros, não é? A vigilância tem sempre trabalhado assim. Então, assim, se o indivíduo chega e ele está infectado por uma doença sexualmente transmissível, a gente pergunta para esse indivíduo quem são seus parceiros sexuais e trabalha com a informação que o paciente traz para a gente. Até porque é impossível a gente sair fazendo busca de parceiro sexual se o paciente não relatar com quem ele transou, ou com quem ele transa, etc. Tal. É claro que no caso do paciente ter uma parceria sexual socialmente estabelecida, né? Então ele tem uma esposa ou ela tem né? Pode ser que até que nem transe, mas socialmente acredita-se que transa, você vai ter que ter alguns cuidados. Mas mesmo assim a gente costuma contar com a colaboração do paciente, pedir para ele trazer a esposa, pedir para ele trazer a companheira, ou para ela trazer o esposo ou o companheiro, ou se for mais de um companheiro, pedir para trazer os companheiros, de preferência em momentos diferentes, para não dar confusão no serviço, né? Mas não dá para sair caçando parceiros, né? Na prática isso é inviável. O João Paulo de Franca, ele manda outra pergunta aqui para a gente. Eu acredito até que essa pergunta já foi respondida, né? Porém, só para fazer um fechamento e, enfim, para dar um retorno para ele, ele pergunta se vocês estão preparados para um possível aumento excessivo no consumo dos medicamentos indicados para profilaxia. O controle será à parte? Então, né, isso está sendo debatido, né? Vocês querem fazer só algum comentário para ele? Não, só isso que a gente já falou, né? A gente vai ter que ver o que acontece daqui para frente. Vai ver a demanda, né, para poder ver o que vai... É que vai mostrar como é que a gente vai ter, né? Vai agir futuramente, né? Muito bem, João Paulo. Chegou aqui também uma pergunta de Piracicaba. Ah, que bom, o pessoal de Piracicaba vai estar atento, olha lá. Piracicaba é o Carlos que pergunta para a gente. Nos casos de paciente fonte com vírus resistente e indicação de uso de medicações como darunavir, raltegravir, T20 na profilaxia, como será a disponibilização destas drogas, uma vez que precisam de aprovação do CRT para uso? Responde, Rícia. Respondo. Na verdade, como eu falei anteriormente, tem que ser discutido realmente com esse médico referência de notipagem, né? Se não tiver outra possibilidade, ele vai ter que utilizar realmente o darunavir, o raltegravir, o mais rápido possível entrar em contato com o serviço, porque nos casos em que tem indicação, o CRT libera, ele assina realmente e a pessoa exposta tem direito a utilizar aquela terapia. Talvez aí, não sei, em parte de logística, se o serviço do SAI, o local onde ele está sendo atendimento, se isso vai ser deixado lá, ele utiliza a primeira dose e aí entra em contato com o médico, referência de notipagem, discute o caso e aí então depois o CRT fornece o restante da terapia, né? Mas em alguns casos em que realmente o paciente é multifalido, ele tem uma genotipagem que realmente só tem sensibilidade a raltegravir, darunavir, é essa mesma indicação e eu acho que o CRT vai fornecer, acho que não vai ter problema com isso. Eu não sei a logística como é que vai ser de fornecimento para esses locais. Eu imagino que vai ser dessa forma que você pensou. A primeira dose você dá, né? E daí o CRT vai liberar... E fornece o restante. O restante, não é? Eu acredito que sim. As perguntas que foram enviadas para nós terminaram, né? Acho que não tem ninguém pedindo a palavra também, né? Eu acho que essas questões que foram colocadas, nós vamos levar e acho que seria interessante que a gente pudesse, né? Essas questões que ficaram aqui,
que a gente está discutindo. É para isso mesmo. Acho que esse espaço ele é muito importante, não só para passar as informações, mas também para receber isso, que faz parte do dia a dia das pessoas, de fluxo de serviços, assim, né? Tem coisas assim que vai acontecendo e a gente vai vendo a necessidade, né, de implementação, a necessidade de pensar um fluxo, enfim. Então, acho que foram as questões colocadas também foram bastante, né, importantes nesse sentido. Vamos levar e vamos dar um retorno, um documento, alguma coisa assim, né, que a gente possa aprofundar um pouco mais essas informações. Acho que é isso. Marília está pedindo a palavra. Vamos passar a palavra lá para eles, de Marília? Isto na questão da necessidade de existir um instrumento de notificação. Quando a gente pergunta a respeito da demanda, da necessidade de medicação, a resposta que vem para a gente é que vamos observar como vai ser. Mas se não temos um instrumento oficial de notificação, como que vamos saber como vai ser? Cada um vai ter a sua anotação pessoal no SAI, isso é muito subjetivo e pobre em relação à informação. Uma outra necessidade de ter um instrumento de notificação é para eu ter um levantamento estatístico, para eu saber exatamente, a partir do momento que o programa, o uso da PEP foi instituído, quantos pacientes usaram, qual foi a eficácia, quantos tiveram uma transmissão efetivamente. Sinto muito inseguro em não haver um instrumento oficial de notificação. Gostaria de saber se há alguma intenção da Secretaria, do Ministério, de propor essa notificação, que vai enriquecer muito o levantamento de dados, a liberação de medicação e a eficácia do programa. Passo a palavra. Bom, gente, na verdade, o controle, quando você fala assim, mas se não vai ter notificação, como a gente vai saber o que vai acontecer? Se todos os tratamentos forem lançados no Ciclone, e se todos os tratamentos que forem lançados no Ciclone ficar especificado que é para profilaxia pós-exposição, a gente vai ter uma forma de saber quanto foi usado, quanto do medicamento foi usado para isso, né? Eu entendo a ansiedade das pessoas em querer um instrumento de notificação, tá? Mas, na verdade, a gente ainda não pensou nisso, e a questão da notificação também, ela se justifica mais, não só para você ter informação, ela se justifica mais para alguma ação de vigilância que você possa fazer depois, tá? No caso específico da profilaxia pós-exposição, a gente não pensou na questão da notificação, porque não existem ações de vigilância a serem feitas sobre aquele paciente, tá? Então, é uma coisa que eu vou discutir com a vigilância, né? Se toda a rede traz essa necessidade, a gente pode levar essa discussão para a vigilância do programa e ver o que se decide. Mas, a princípio, a gente não tinha pensado em fazer isso, né? Podemos rediscutir diante da proposta de vocês e ver o que a vigilância acha. Nos comprometemos a levar para a vigilância. Obrigada, Naila. Eles estão, a Débora Cola, ela tentou entrar lá no site do Ministério, lá do Departamento Nacional, e não conseguiu acessar o documento. Então, estou pedindo novamente para a doutora Rícia mostrar aqui o documento que tem, né, todas essas observações, e nós vamos colocar também nós vamos colocar o link direitinho no nosso site essa semana, né, Dreife? Então, acessem a semana que vem o nosso site a partir de terça-feira, e nós vamos colocar direitinho o link para que vocês possam entrar e acessar esse documento, tá? Atentar também que vem como suplemento 3. Mostra onde está. Dá para mostrar? Dá para mostrar esse aqui? Espera um pouquinho, eles vão mostrar aqui, que tem que... Olha lá, isso. Tem que vir como suplemento 3, né? Tratamento e prevenção. Talvez, senão, se você entrar só como recomendações, talvez entre como consenso mesmo, né? Uhum. Então, tem que entrar como suplemento 3, que é uma parte desse consenso de 2008. Tá? Isso. Chegou mais uma perguntinha aqui pra gente.
com relação de Piracicaba também, da DRS de Piracicaba. Como proceder em caso de acidente de paciente que procura o SAI com histórico de exposição de risco com parceiro desconhecido, com status sorológico desconhecido e que deseja utilizar antirretrovirais para profilaxia? Para entender? Quer que leia novamente? Não, dá para entender. Na verdade, você tem que fazer essa pesquisa do tipo de exposição que ele teve, né? Do risco de transmissão, se esse parceiro, essa pessoa exposta teve um parceiro que era usuário de droga, né? Se é um profissional de sexo, tem que ver o risco dessa transmissão também, se ele foi anal receptivo, como a gente comentou naquelas tabelas. E, além disso, também, fazer o teste rápido, como a gente relatou, o teste rápido na pessoa exposta, que vai ver se realmente ela é HIV ou não, ela pode ser, e você vai fazer tratamento, e não sendo, e ela se classificar naquelas partes de que está o parceiro que ela teve contato sexual, está num risco, uma prevalência de risco alta, e teve um tipo de exposição elevada também, aí você indica a quimioprofilaxia. É baseado basicamente mesmo na prevalência, na população de prevalência, né, do risco de prevalência, com o tipo de exposição que ele teve. Tá. Você quer comentar alguma coisa? Não, porque assim, quando ela fala um parceiro desconhecido, se for uma pessoa totalmente desconhecida, completamente desconhecida, seria talvez um caso, sei lá. Se você tem uma relação consentida, alguma coisa você vai saber do parceiro, né? Mesmo que seja um parceiro eventual. Você vai dar uma conversada, você vai saber, você vai poder avaliar o risco, você vai poder avaliar a forma de relação que você teve, etc. e tal. Agora, se um parceiro completamente desconhecido, com sorologia desconhecida, que você não tem nenhuma forma de avaliar, infelizmente não indica a quimioprofilaxia. Né? A menos que tenha sido violência. Violência. Né? Aí a gente indicaria, né? Em casos completamente desconhecidos, que você não tenha como classificar, você vai classificar como da população em geral. Né? Que você está num risco de prevalência baixo, de 0,6, e nesse caso você não consideraria só, não indicaria, né? Você considera, dependendo claro, de cada caso, né? De como foi esse tipo de exposição, como você falou, uma violência, mas indicar mesmo você não indicaria, né? Você classificaria como população em geral. As questões que nos foram enviadas, acho que, né, foram colocadas aqui. Acho que o assunto não se encerra, muito pelo contrário, acho que ele abre, né, possibilidades de novas conversas, da gente poder falar mais um pouco sobre o assunto. Porém, acho que hoje a gente acha que, né, não tem mais nenhum pedido de palavra, né, os acessos da internet nós colocamos aqui. Então, vamos agradecer pela oportunidade de conversarmos sobre o assunto, vamos agradecer as pessoas, né, que vieram, que participaram e que enriqueceram esse momento. Eu vou passar a palavra para a doutora Rícia e para a doutora Naila para as considerações finais e já deixar aqui o meu até logo, agradecer muito né, nos comprometermos a levarmos essas questões e trabalharmos ainda mais na questão aí das dúvidas e das possíveis encaminhamentos que nós tenhamos que dar com relação ao assunto. Eu também quero agradecer a presença de todos, as perguntas, dizer que realmente dúvidas vão existir sempre, a gente também tem muita dúvida em alguns casos, acho que sempre a gente tem que discutir, tem que avaliar muito precisamente cada caso. Acho que é importante que a quimioprofilaxia existe, ela bem indicada, ela vai ajudar a gente também a diminuir o risco, que ela não é assim a principal coisa a ser utilizada, ela em associação com as medidas de prevenção já existentes vão só aumentar o nosso momento mesmo de diminuir esse risco de transmissão, né? Não é a principal coisa. Acho que tem que conhecer que ela existe, indicar quando ela é bem indicada
e discutir quando a gente tem dúvida mesmo. E essas dúvidas a gente vai discutindo aqui, vai tirando, né, com os outros centros, e que assim, parece que a demanda não está sendo tão alta, mas cada centro tem que fazer realmente o seu fluxo, né, tem que organizar mesmo como vai ser esse atendimento, como vai ser essa liberação, quem que vai prescrever, no momento em que eles não estão, quem vai fazer no lugar. Então, acho que realizando tudo isso, a gente vai tentar trazer essas respostas aí de ficha de notificação, de utilização de ciclone, como é que vai ser toda essa logística dos antirretrovirais também, e principalmente daqueles que a gente tem liberação, né, do médico da genotipagem, que é aquele Darunavir, Raltegravir, Fusion. Então, tudo isso aí, o que a gente não tem tanta certeza, a gente vai tentar dar esse retorno para vocês, tá? Acho que só. Então é isso, eu também quero agradecer. Eu acho que a gente está aqui mesmo conversando e discutindo. Nenhum de nós tem tanta certeza assim sobre essas coisas, até porque essas coisas são muito novas. A gente também está começando agora, essa questão da profilaxia pós-exposição. O CRT também está começando agora. Então, na verdade, nós estamos começando todos juntos. Eu acho que foi importante as dúvidas que vocês trouxeram, né? Eu acho que a gente pode levar para o programa e discutir essas questões e talvez pensar em algumas soluções. Mas vamos ver. Eu tinha dado tchau, mas resolvi mais uma vez agradecer a todos vocês, dizer que a gente gostou muito, né, dessa atividade, né? No começo a gente fica um pouco preocupado, meio tenso, mas foi muito legal. Acho que a gente deve aproveitar o momento mesmo. Mandem e-mails, né, os e-mails da Rícia, lá da prevenção, qualquer coisa que vocês sintam necessidade, né? Nós estamos lá. Tem o 0800, né, do Disque AIDS, que também está disponível para, às vezes, alguma coisa eventual que aconteceu rápido e que a gente possa dar alguma resposta. Gente, muito obrigada mais uma vez. A gente se vê, né? Até mais. Tchau.